Há referências ao tarô nos livros de Blavatsky, tanto em A Doutrina Secreta como em Isis Sem Véu, e há razões para crer que Blavatsky atribuía grande importância ao tarô. Na publicação teosófica que apareceu durante a vida de Blavatsky, havia 2 artigos anônimos sobre o tarô, num dos quais se dava muita ênfase ao elemento fálico contido no tarô. Mas, falando de modo geral sobre a literatura a respeito do tarô, o seu conhecimento decepciona, do mesmo modo que o conhecimento da literatura oculta e especialmente da teosófica, porque toda essa literatura promete demais em comparação com o que dá. Cada um dos livros citados contém algo interessante sobre o tarô, mas ao lado do material valioso e interessante, há uma grande quantidade de tolices, que é característica de toda a literatura oculta em geral. Isto é, em primeiro lugar, uma pesquisa puramente escolástica do significado da letra. Em segundo lugar, conclusões demasiadamente precipitadas, encobrindo com palavras o que o próprio autor não compreendeu, passando por alto problemas difíceis, especulações incompletas e, finalmente, uma complexidade desnecessária e construções assimétricas. Os livros do Dr. Papos, que era, no seu tempo, o comentador mais popular do tarô, são especialmente ricos em tudo isso. No entanto, o próprio Papos diz que toda a complexidade indica a imperfeição de um sistema. Afirma: a natureza é muito sintética nas suas manifestações, e a simplicidade se encontra na base de seus fenômenos exteriormente mais complicados. Isso é, sem dúvida, inteiramente correto, mas justamente essa simplicidade é a que falta em todas as explicações do sistema do tarô. Por essa razão, mesmo um estudo suficientemente cuidadoso de todas essas obras não leva o leitor muito longe da compreensão do sistema e do simbolismo do tarô, e não dá nenhuma indicação sobre a aplicação prática do tarô como uma chave da metafísica ou da psicologia. Todos os autores que escreveram sobre o tarô exaltaram esse sistema e o chamaram a chave universal, mas não ensinaram como se deve utilizar essa chave. Apresentarei aqui alguns extratos das obras dos autores que tentaram explicar e interpretar o tarô e sua ideia. Eliphas Levi diz, na sua obra mencionada anteriormente, Dogma e Ritual: a chave universal das obras mágicas é a de todos os antigos dogmas religiosos, a chave da Cabala e da Bíblia, a pequena chave de Salomão. Agora, essa pequena chave, tida como perdida por séculos, foi recuperada por nós, e podemos abrir os sepulcros do mundo antigo para fazer falar os mortos, contemplar os monumentos do passado em todo o seu esplendor, compreender os enigmas de cada esfinge e penetrar em todos os santuários. Entre os antigos, o uso dessa chave não era permitido, a não ser aos altos sacerdotes. E mesmo assim, seu segredo estava reservado à nata dos iniciados. Agora, essa era a chave em questão, um alfabeto hieroglífico e numérico, que expressava através de caracteres e números uma série de ideias universais e absolutas. A tétrade simbólica, representada nos mistérios de Mênfis e Tebas pelas 4 formas da esfinge, homem, águia, leão e touro, correspondia aos 4 elementos do mundo antigo, água, ar, fogo e terra. Agora, esses 4 signos, com todas as suas analogias, explicam a palavra única oculta em todos os santuários. Além disso, a palavra sagrada não era pronunciada, era escrita e expressa em 4 palavras, que são as 4 palavras sagradas Yod, Ré, Val, Ré. O tarô é uma máquina verdadeiramente filosófica, que impede que a mente vagueie, deixando, em compensação,
que ela fique livre e com iniciativa. É a matemática aplicada ao absoluto, a aliança do positivo com o ideal, uma loteria de pensamentos tão exatos como os números. Talvez a concepção mais simples e grandiosa do gênio humano. Uma pessoa encarcerada que não tivesse outro livro a não ser o tarô, se soubesse como usá-lo, poderia em poucos anos adquirir um conhecimento universal e poderia falar de todos os assuntos com inigualável sabedoria e inesgotável eloquência. P. Christian, em sua História da Magia, descreve, referindo-se a Jâmblico, o ritual de iniciação aos mistérios egípcios, em que quadros semelhantes aos 22 arcanos do tarô representavam um papel. O iniciado viu uma extensa galeria, sustentada por cariátides, na forma de 24 esfinges, 12 de cada lado. Em cada trecho de parede, entre duas esfinges, há pinturas em afresco, representando figuras e símbolos místicos. Esses 22 quadros estão de frente um para o outro, aos pares. Enquanto passa pelos 22 quadros da galeria, o iniciado recebe instruções do sacerdote. Cada arcano, que cada um desses quadros torna visível e tangível, é uma fórmula da lei da atividade humana, em sua relação com as forças espirituais e materiais, cuja combinação produz os fenômenos da vida. A propósito disso, devo salientar que, no simbolismo egípcio acessível ao estudo, não há realmente qualquer vestígio das 22 cartas do tarô. Desse modo, temos que aceitar em confiança a afirmação de Christian e admitir que, como ele diz, isso se refere a criptas secretas no templo de Osíris, das quais não permaneceu absolutamente nenhum traço, e com as quais esses monumentos egípcios que foram preservados têm pouco em comum. Podemos dizer o mesmo a respeito da Índia. Não há nenhum vestígio das 22 cartas do tarô, isto é, do arcano maior, nas pinturas ou esculturas hindus. Oswald Wirth, em seu livro O Simbolismo Hermético, fala da linguagem dos símbolos de maneira muito interessante. Sempre podemos estudar um símbolo de um número infinito de pontos de vista, e cada pensador tem o direito de descobrir no símbolo um novo significado correspondente à lógica de suas próprias concepções. O fato é que os símbolos se destinam justamente a despertar ideias adormecidas em nossa consciência. Eles suscitam um pensamento por meio de sugestão, e desse modo fazem com que a verdade que permanece oculta nas profundezas de nosso espírito se manifeste. Para que os símbolos possam falar, é essencial termos em nós os germes das ideias, cuja revelação constitui a missão dos símbolos. Mas nenhuma revelação é possível se a mente está vazia, estéril e inerte. Por essa razão, os símbolos não atraem qualquer pessoa, não falam com qualquer um. Eles frustram especialmente as mentes que pretendem ser positivas e que baseiam seu raciocínio em fórmulas científicas e dogmáticas inertes. A utilidade prática dessas fórmulas não pode ser contestada, mas do ponto de vista filosófico, representam apenas um pensamento frio, artificialmente limitado, tornado inalterável em tal extensão que parece morto em comparação com o pensamento vivo, ilimitado, complexo, imóvel, refletido nos símbolos. É perfeitamente claro que os símbolos não são criados para explicar o que chamamos de verdades científicas. Pela própria natureza, os símbolos devem ser elásticos, vagos e ambíguos, como os ditos de um oráculo. Seu papel é desvendar mistérios, deixando à mente toda a sua liberdade. Ao contrário das ortodoxias despóticas, um símbolo favorece a independência.
Só um símbolo pode libertar o homem da escravidão das palavras e fórmulas e permitir que ele alcance a possibilidade de pensar livremente. É impossível evitar o uso de símbolos se desejamos penetrar nos segredos, mistérios. Vale dizer, naquelas verdades que podem muito facilmente ser transformadas em desilusões monstruosas, logo que as pessoas tentem expressá-las em linguagem direta, sem o auxílio de alegorias simbólicas. O silêncio imposto aos iniciados encontra nisso sua justificativa. Os segredos ocultos exigem, para sua compreensão, um esforço do intelecto. Eles podem iluminá-lo interiormente, mas não podem servir de tema para argumentos retóricos. O conhecimento oculto não pode ser transmitido, nem oralmente, nem por escrito. Ele só pode ser adquirido através de meditação profunda. É necessário penetrar profundamente em si mesmo, a fim de descobri-lo, e aqueles que o procuram fora de si mesmos estão no caminho errado. É nesse sentido que devemos compreender as palavras de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Na esfera do simbolismo, não devemos tentar ser demasiadamente exatos. Os símbolos correspondem a ideias que, por sua própria natureza, são difíceis de abarcar e que são completamente impossíveis de reduzir a definições escolásticas. Em última análise, a escolástica só conduz a palavras, quer dizer, a algo inteiramente artificial. Por sua própria natureza, uma palavra é um instrumento de paradoxo. Qualquer assunto pode ser defendido por meio de argumentação. Isso se passa porque nenhuma disciplina se ocupa de realidades que alcancem nossa consciência por si mesmas, mas apenas de suas representações orais, das fantasias de nosso espírito, que às vezes se permite ser iludido por essa falsa moeda do nosso pensamento. A filosofia hermética se distingue por sua capacidade de se afastar das palavras e mergulhar na contemplação das coisas em si mesmas, em sua própria essência. E não há nada surpreendente no fato de que, sob essas condições, a filosofia se dividiu em duas correntes. Uma se originou na lógica de Aristóteles e manteve a possibilidade de chegar à verdade pelo caminho do raciocínio baseado em premissas consideradas incontestáveis. Essa era a filosofia oficial, ensinada nas escolas comuns. Daí o termo escolástica. A outra filosofia seguia outra direção, sempre mais ou menos oculta, no sentido de que era sempre disfarçada em mistério e transmitida em seus ensinamentos somente sob a capa de enigmas, alegorias e símbolos. Através de Platão e Pitágoras, essa filosofia sustentava ser proveniente dos hierofantes egípcios e do verdadeiro fundador da ciência deles, Hermes Trismegistus, daí ser chamada hermética. O discípulo de Hermes era silencioso, nunca discutia nem tentava convencer ninguém de coisa alguma. Fechado em si mesmo, absorvia-se na meditação profunda e, finalmente, por esse meio, penetrava nos segredos da natureza. Ele ganhava a confiança de Ísis e entrava em relação com os verdadeiros iniciados. A gnose abria-lhe os princípios das sagradas ciências antigas, das quais se formaram gradativamente a astrologia, a magia e a cabala. Essas ciências, oficialmente denominadas mortas, referem-se todas ao mesmo assunto, a descoberta das leis ocultas que governam o universo, e diferem da ciência oficial dos processos físicos, por seu caráter mais misterioso e transcendental. Essas ciências constituem a filosofia hermética. Essa filosofia se distingue, além disso, por nunca se ter contentado em ser puramente especulativa, teórica. Na verdade, sempre seguiu um objetivo prático,
buscando resultados concretos. Seu problema sempre dizia respeito ao que se chamava realização da grande obra. No livro já mencionado, A Imposição das Mãos, Oswald Wirth escreve sobre o mesmo assunto. Uma razão especial explica por que teorias tão famosas na Idade Média e no final do século XVIII perderam crédito aos nossos olhos. Perdemos a chave da linguagem em que essas teorias foram expressas. Temos uma forma completamente diferente de falar. No passado, as pessoas não fingiam admitir que usavam termos estritamente exatos a respeito de tudo. Elas consideravam que as aproximações eram integramente suficientes, porque a verdade pura era fatalmente inexprimível. A verdade ideal não se permitia ser reduzida a qualquer fórmula. Resulta disso que, num certo sentido, toda palavra é uma mentira. O lado interior do pensamento, seu espírito fundamental, nos escapa. Isso é a divindade, que se revela continuamente e que, apesar disso, só se permite ser vista em seus reflexos. Por essa razão, Moisés não pôde ver a face de Jeová. Disso resulta que, quando é necessário expressar ideias transcendentais, somos forçados a recorrer à linguagem figurada. É impossível fazê-lo sem alegorias e símbolos. Não há, de modo algum, uma questão de escolha. Muito frequentemente não há outro meio de nos fazermos compreender. Por esse motivo, o hermetismo se dirige aos pensadores que são compelidos por uma voz interior a irem ao fundo de todas as coisas e se mantém incompreensível para aqueles que se detêm no significado externo das palavras. S. Guaita diz no seu livro, No Limiar do Mistério: encerrar toda a verdade na linguagem falada, expressar os mais altos mistérios ocultos num estilo abstrato, seria não só inútil, perigoso e sacrílego, mas impossível. A verdade de ordem sutil, sintética e divina, que a linguagem humana é incapaz de traduzir em toda a sua inviolável perfeição. Só a música pode algumas vezes fazer a alma senti-las. Só o êxtase pode mostrá-la numa visão absoluta. E só o simbolismo esotérico pode revelá-las ao espírito de maneira concreta.